Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Ação e Reação. A obra Ação e Reação é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. Estamos hoje no canal Raciocínios Espíritas, nos debruçando para examinar mais um capítulo desta obra maravilhosa. Hoje iremos examinar o capítulo 2, capítulo que é intitulado pelo autor espiritual com o nome Comentários do Instrutor. Comentários do instrutor, o próprio título do capítulo já nos dá uma ideia do que é que vai ter, do que é que vamos encontrar. Trata-se de um capítulo que não tem tanta movimentação assim, né? Muitas perquirições, muitas jornadas, tem uma riqueza de informações, uma riqueza de ensinamentos doutrinários, como é comum na obra de André Luiz, toda a obra de André Luiz é riquíssima, mas nesse capítulo não tem tanta movimentação no sentido de André Luiz e a equipe se deslocar para lugares, descrever cenas que ele encontra, não. É um capítulo onde há uma reunião na Mansão da Paz que a gente citou, que a gente ouviu a descrição no último capítulo, no capítulo 1, quando a obra começa, né? Mansão da Paz, uma instituição que fica numa região densa da espiritualidade, né? Uma região temporária de socorro a espíritos em sofrimento que estão desencarnados, né? Espíritos em perturbação espiritual. E nesse capítulo a gente vai ver uma continuação dessa dinâmica, dessa prática na Mansão da Paz, conhecendo um setor da Mansão da Paz, que é um setor destinado a acolher doentes espirituais, né? O André Luiz chega a dizer que, à semelhança de um hospital vítima, um hospital vítima o quê? Um hospital destinado a um sanatório de moléstias da pele, analisando em conjunto os doentes mais graves, poderá ter uma ideia do que era aquele agregado de almas silenciosas e dificilmente reconhecíveis. Tratava-se de um local que abrigava espíritos em perturbação e sofrimento. André Luiz chega a citar cerca de 200, ou seja, cerca de 200 entidades espirituais ali, que recebem a palavra coletiva de Druso, o benfeitor espiritual. Druso faz uma palestra, uma espécie de palestra, uma espécie de orientação falando sobre a condição daqueles espíritos e dele. Ele humildemente se coloca também naquela condição, e mais para frente, no estudo dessa obra, a gente vai ver a história do próprio Druso, porque Druso tem profundas conexões, tem profundas ligações com aquela temática, com aquela situação. E ele faz um comentário maravilhoso sobre a lei de causa e efeito, a justiça divina, né? Enfatizando algo que a gente sabe, que cada um é construtor do próprio destino, cada um é que constrói a própria caminhada, cada um é responsável pela sua jornada evolutiva, e aquilo que o espírito vivencia não foi estabelecido de fora para dentro, mas foi construído pelas suas escolhas de dentro para fora, e as realidades que ele enfrenta exteriormente são consequência daquilo que ele fez. A situação do espírito desencarnado guarda inevitável relação com a conduta que ele se permitiu na última existência, na última encarnação. É mais ou menos esse o tom aqui, resumidamente, é claro, o tom da orientação do Druso. O Druso fala. O Druso até utiliza expressões muito interessantes, viu? Ele utiliza expressões céu e inferno. Em alguns momentos ele vai falar do nosso inferno, ou então tentamos conquistar o céu, mas temos um inferno que ainda predomina em nós. Note, nós aprendemos com Allan Kardec, sobretudo na obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e no próprio Livro dos Espíritos, que céu e inferno não existem no sentido medieval da palavra, isso é, no sentido específico que se dava nas crenças religiosas do passado, em que o inferno era um local geográfico e o céu também. Afinal de contas, argumenta o próprio codificador nas obras citadas, que é, baixo e cima
no universo depende do ponto de vista, não existe nem em cima nem embaixo no universo, depende do referencial. Então não existe um céu e um inferno como locais geográficos, mas em muitas ocasiões no discurso do Druso, ele usa essa linguagem do céu e do inferno, que é uma linguagem usada muito na tradição religiosa, mas não no sentido que a gente sabe que não existe. Não no sentido de lugares geográficos. Ele está usando a expressão céu e inferno como expressões num sentido metafórico. O nosso inferno que a gente carrega, o céu que a gente quer conquistar. Talvez porque, quando ele fala para o auditório dele, quando ele fala para o público que o assistia, essas palavras eram conhecidas. Então ficava mais fácil daqueles espíritos entender o que é que ele estava querendo dizer. Então, nesse discurso, muitas vezes o Druso usa a expressão inferno e céu, mas nesse sentido metafórico, nesse sentido interior. O céu que a gente quer conquistar, ou seja, a plenitude interior que Deus nos reserva e que está dentro, né? E que, ao conquistá-la, também vai refletir-se fora como uma consequência inevitável, ou o inferno que a gente carrega graças às escolhas que fizemos e que produzem remorso, produzem consciência de culpa, produzem perturbação. E o Druso, é interessante que no discurso dele todo, tem uma coisa que me chama a atenção, que eu gostaria de enfatizar, ele chama atenção para as complicações nossas, isso é, o nosso passado espiritual de erros, os nossos débitos e compromissos esses que foram estabelecidos quase sempre no vínculo com outras pessoas, isto é, no relacionamento com o próximo. Nós sabemos que que você, que todos nós podemos contrair equívocos, contrair compromissos negativos consigo próprio, através dos vícios que a gente cultiva, através das perturbações que a gente impõe, através talvez do maltrato que a gente faz ao nosso corpo ou à nossa mente. É possível sim. Mas na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, os grandes débitos que a gente adquire no trato com o próximo. Porque é o próximo, é na interação com o próximo que eu me revelo, nas minhas virtudes e nos meus vícios. É na interação com o outro que eu sou testado, que as minhas virtudes e os meus vícios são testadas, são experimentadas, e por isso ele chama atenção muito isso. E a gente vai ver que isso tem a ver com a própria história espiritual do Druso, que é um mentor espiritual, que é super respeitado nessa comunidade, que é uma referência moral nessa comunidade, mas que ele também se coloca como sendo o portador de um passado que tinha compromissos, que guardava lembranças, a ponto de, no meio da palestra, no meio do comentário, em alguns momentos, ele parar e ficar como se estivesse meditando nele mesmo e nos seus compromissos, tomado por uma certa melancolia. No final do capítulo, já passando para o desfecho, o Druso, ele em alguns momentos, ele é abordado por Hilário e por André Luiz. Em alguns momentos, ele retira a dúvida dos dois, né? E é, mas ele emociona com o seu discurso e ele também recebe, em determinado momento, quando acaba o seu discurso coletivo, ele começa a receber pessoalmente alguns espíritos que querem entrevistas pessoais, querem um atendimento pessoal, quer receber dele uma orientação específica. E nesse momento está franqueada a palavra para as pessoas conversarem, para os espíritos conversarem entre si também. E aí ele recebe, né, um espírito que é, que se colocava, que estava é, numa situação de sofrimento, ele diz: Meu amigo, releve a minha intromissão. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Tanto quanto posso, visito nas trevas, não me vê que me escuta. Sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe, continua autoritário e orgulhoso. Paulo, no entanto, não é para mim o inimigo, é um filho inovidável. Ah, como pode o amor contrair tamanho débito? E aí ele dá uma orientação a ela, falando que apesar do amor que ela tinha, por amor, a gente faz muita loucura. Por amor, às vezes a gente acaba cometendo os piores desatinos. Não pelo amor especificamente, mas por aquilo que a gente interpreta do amor, ou amor contaminado às paixões. É o espírito de uma mãe que se encontra profundamente ligado a um filho que deixou na terra e que se sentia responsável pelo excesso de mimos.
pelo excesso de carinho, pelo excesso de condescendência. Ela foi uma mulher muito rica, junto a esse filho, e ela mimou demais o filho e não preparou o filho para a vida. Às vezes, em nome do amor, que não é amor, a gente acaba viciando nossos filhos por excesso de zelo ou excesso de mimo, é, e em nome do amor, a gente acaba produzindo nele uma mentalidade que mais tarde ele não vai saber lidar com as pessoas e vai se tornar egoísta e assim por diante. Então, os débitos do filho, ela se sentia responsável. E o próprio Druso esclareceu que, posteriormente, quando ambos estiverem preparados, ela reencarnaria mais tarde, né? É, porque o filho estava já desencarnado nas trevas e ela nessa região espiritual, que também não era uma região sublime, pedindo a oportunidade para reencarnar e para receber ele como filho. Mas o filho estava em tanta perturbação que nem sentia a presença dela quando ela visitava. E Druso pediu a ela paciência, porque futuramente ela ia reencarnar e ia receber ele nos braços, numa condição de uma mãe pobre, com dificuldade, uma mãe que ensinaria o filho o valor do trabalho, o valor das horas, a se dedicar à vida, com escassez de recursos, para que a riqueza e o excesso do conforto material não viciasse ele, ou melhor, não não alimentasse os vícios que ele já tinha da ociosidade e da indiferença para com tudo e para com a vida, né? Então, essa abordagem foi uma abordagem que esse espírito feminino, né, esse espírito de uma mãe, traz a Drusa e Drusa orienta ela a cultivar paciência, que o tempo dela vai chegar, né? Que logo, logo, em breve, mais breve do que ela imagina, os dois estariam juntos nesse empreendimento de resgate valioso, né? E aí, logo depois, a gente vai ver Hilário e André Luiz tiram algumas dúvidas sobre esse caso, o Druso esclarece e, em determinado momento, ele diz: cada um de nós, os espíritos endividados, renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma recha do céu que sonha conquistar e um vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo. Quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu, que nos confere a oportunidade de ascensão até ele, retornamos ao inferno que nos fascina a retaguarda. Né? E aí veio outro espírito e diz: ah, meu instrutor, estou cansado de trabalhar nos tropeços daqui. Tem 20 anos que carrego doentes e loucos e revoltados para este asilo. Quando terei meu corpo na terra para descansar no esquecimento da carne, aos pés dos meus? Olha só, o espírito trabalhando ali e querendo oportunidade, já não está aguentando mais a oportunidade de voltar à terra, porque o retorno à terra, como diz o próprio André Luiz, é a saída desses espíritos para eles se libertarem dos dramas do passado, pedindo a oportunidade para reencarnar. Enquanto a gente, quando está aqui na Terra, não aguenta mais essa vida. E eles pedindo a oportunidade para renascer na Terra, né? Então, é, isso é isso é super interessante, né? É, a gente vê aqui, a gente vê aqui a orientação do Druso, que é muito sábia, né? Porque de fato é a oportunidade que esse espírito vai ter para voltar. E aí, por fim, um moço de expressão simpática se abeirou, saudou André Luiz Hilário e diz: instrutor amigo, ouvindo-lhe a palavra educadamente ardente, fico a cismar nos enigmas da memória. Por que esse esquecimento? Cada morte física. Se eu tivesse noção das existências passadas, olha, dúvida de muita gente, antes da última, cujos erros agora procuro reparar. Por que razão não me lembro agora delas? Antes de partir para o campo físico, na romagem que me fixou o nome pelo qual hoje respondo, devo ter deixado bons amigos na vida espiritual. Assim como alguém que, viajando na Terra de um continente para o outro, comumente deixo no cais afeições queridas que não esquecem. Como justificar a amnésia que não me permite recordar os companheiros que devo possuir à distância? E aí, o, o Druso
pondera com ele, dizendo que o fato de desencarnar não quer dizer que o espírito já recobra existências passadas. Porque às vezes o indivíduo desencarna, vai para o plano espiritual, mas não tem condição de lembrar de todas as existências passadas. Aquilo produziria nele um choque, uma perturbação, ele não aguentaria, né? E por isso ele fica às vezes com a lembrança só da encarnação presente. Só espíritos mais maduros, que já têm uma tranquilidade, uma maturidade, pode olhar para um passado mais distante com tranquilidade. Então ele fala mais ou menos isso, ele dá essa orientação, faz uma consideração muito bonita sobre isso, sobre as faculdades mnemônicas, né, da memória, né, que nos protege ante as nossas quedas morais, e à medida que o espírito fica mais maduro, aí ele pode sim recuar ao passado e rever o passado. Enquanto isso, é melhor trabalhar com o presente. E ainda se volta para ele e diz assim: olha, você quer tanto ver o passado, mas está tão apegado na última existência, na existência mais recente, não percebe que você está querendo ver o passado espiritual, reencarnações passadas, e ainda nem se libertou dessa existência mais presente, porque você não se concentra nela, tentando superar essa saudade, esse apego aos parentes, aos que você deixou, antes de pensar no regresso de existências passadas, de reencarnações passadas. Boa orientação que ele deu. Fantástico. Né? A ponto de ele dizer assim: a rigor, somos aqui, nas zonas inferiores, seres humanos muito distantes da renovação espiritual, não obstante desencarnados. Ou seja, apesar de desencarnados, ainda somos humanos demais. Olha só o que ele está dizendo, né? Então é interessante, porque o próprio Kardec, o Livro dos Espíritos, fala que quando o espírito chega na vida espiritual, ele recobra o seu passado. Mas os espíritos responderam a Kardec genericamente. Genericamente ele recobra, mas não de maneira imediata. Não todos os espíritos. Porque os espíritos tinham que dar uma resposta genérica a Kardec. Mas é claro que o espírito não. Qualquer tipo de espírito que desencarna já vê todo o seu passado espiritual, já recorre das vidas passadas. Não. A longo prazo, à medida que ele amadurece, ele pode sim ter acesso, mas não de maneira imediata. E não é todo espírito que é de maneira imediata. Claro, aquele espírito muito evoluído, que viveu na Terra uma vida abnegada, claro que ele pode, de maneira imediata, ao desencarnar, já ter acesso. Mas aquele que não, vai ter acesso em algum momento, mas não de maneira imediata. Então, isso não está em contradição, essa informação não está em contradição com a obra kardeciana. Né? E então o Druso consola essa entidade espiritual, consola os outros que chegam para receber orientação. Então, esse capítulo é um grande comentário desse benfeitor, comentário público que harmoniza e acalma aquelas almas, comentário particular no atendimento a questões pessoais, e a gente vê esses espíritos todos desejando muito reencarnar para reencontrar os seus conflitos do passado, para resolver de uma vez por todas. É, quando o espírito está fora da carne, mesmo quando ele não é evoluído, ele tem uma noção de que ele precisa reencarnar para progredir. E é uma bênção receber a oportunidade de um novo corpo. Aquele espírito que eu comentei aqui, aquele outro espírito, o anterior, pedindo a oportunidade de voltar, ele está há 20 anos trabalhando na mansão da paz. E ainda não teve a chance de reencarnar, de voltar. Veja como a reencarnação é uma bênção. E a gente não valoriza aqui na Terra. Mesmo no corpo doente, mesmo no corpo com limitações físicas, a reencarnação é uma bênção. Então, meus amigos, chega o momento final e Drus ainda faz algum comentário sobre as memórias do passado, as encarnações do passado, mas dizendo que, de regra geral, mesmo na hipnose, na indução, para casos especiais e específicos, na maioria dos casos, a gente deve respeitar a lei da natureza, e a lei da natureza produz o esquecimento, e esse esquecimento não é à toa, não é por acaso, e devemos respeitar esse esquecimento, na maioria dos casos, com algumas exceções. Com algumas exceções. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 2 de Ação e Reação, obra do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, capítulo intitulado Comentários do Instrutor, e de fato tem tudo a ver com o capítulo, porque foi grandes comentários, maravilhosos comentários de Druso, o instrutor, a apresentação de algumas personagens novas, né, como Silas e Honório, e a irmã Celestina, sobre os quais a gente ainda vai tecer alguns comentários nos próximos capítulos, mas por hoje é só, e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.